noite, pessoal, tudo bem? Hoje é domingo, dia 10 de agosto de 2025. Estamos entrando ao vivo com a nossa live especial Dia dos Pais, aguardando o nosso convidado Bruno Santos, psicólogo, que estreou aqui, né, justamente o Furo do Alfinete. Foi no final de abril, quando começamos esse projeto. Vou ver se ele está por aqui. Fique à vontade aí, se puder compartilhar, enviar aí no botão abaixo. Aí. O Bruno Santos está chegando por aí. Boa noite, Bruno. Tá invertida a câmera, Bruno. Opa. Aí. E aí, só para a gente já ficar melhor na hora de gravar aqui, Bruno. Enquadramento, se tu puder dar um cheguinho para pegar certinho. Não sei se era bom. Aí, se tu levantar a tua câmera, eu acho. Agora tá melhorzinho. Aí, melhorou. E aí, Bagualeiro entrou, Rosimar, boa noite, Gertrude. Então, Bruno, antes de tu ter entrado aqui, eu estava anunciando a nossa live, eu e o Roberto, para cada um que está chegando aí. Nosso boa noite, né? Muito obrigado pela audiência, pela companhia. Durante a semana, estivemos aí lançando alguns conteúdos sobre essa temática que é tão cara, né, para a nossa sociedade, para a nossa vida enquanto pessoa, enquanto indivíduo. Os pais, né? Na verdade, o pai, a figura paterna, né? Por isso o nome da live, a ferida da paternidade, do pai ausente, presente ao pai eterno, né? Então, a ideia de trazer o Bruno também foi bastante simbólica, porque esse tema também nos une em uma certa medida. E o Bruno inaugurou aqui, junto comigo, né, esse projeto chamado Furo do Alfinete. Foi o primeiro profissional na área da saúde mental, oi Vilmara, oi Lourdes, que esteve aqui conosco, né? As angústias difíceis de nominar, as dores, né, difíceis de nominar. Ele trouxe aí para gente essa explanação diante do repertório de atendimento clínico, né, que ele foi desenvolvendo ao longo da sua carreira. E hoje é uma honra estar contigo aqui, Bruno, para as pessoas que estão chegando recentemente. Antes de mais nada, muito obrigado para quem tem nos acompanhado e tem feito funcionar, em uma certa medida, o Furo do Alfinete. Oi, Maikele. Na semana passada estivemos aqui com a Maikele Apone, psicanalista, um abraço para ela, trazendo um tema que, em uma certa medida, se relaciona com isso também, né? Que é atrás do rosto de um adulto, a história de uma criança. Que seria olhar para a nossa vida, os nossos pais, de um modo geral, né? Oi, Caroline. E hoje, o foco específico, né, está na figura paterna. Então, antes de mais nada, para quem recentemente tem chego aí, tem nos acompanhado, o furo do alfinete ele é essa metáfora simbólica, e aí Pedro Augusto, certinho, essa metáfora simbólica que ajuda a gente a compreender certas coisas relacionadas ao drama humano. Oi, Júlio. E eu criei isso a partir de uma aula que, inclusive, foi onde eu conheci o Bruno, né? Lá na formação de terapeutas do professor Arthur Schumann. Um abraço para ele também, para sua família. E várias pessoas assim que hoje acabamos nos tornando amigos, né? Nessa caminhada. Então é muito bom ter vocês aqui comigo, né? E não só a nossa audiência, mas os profissionais que têm aceito esse convite. Outros mais virão. E hoje com o Bruno vai ser um momento assim bastante especial, né? Porque essa parte toca cada um de nós. Antes de entrar aqui, eu estava pensando uma coisa bem interessante, Bruno, que a mãe ela é o solo, né? O útero onde a semente é germinada, né? Para que a vida ela aconteça, né? E essa semente muitas vezes ela é alvo de inúmeras situações e tem uma repercussão profunda, né? Na forma como o indivíduo se desenvolve, né? O Bruno vai falar logo, logo, mas só para explanar para quem está chegando agora e está nos acompanhando, novamente uma boa noite. Então, o furo do alfinete é essa proposta, né, simbólica e terapêutica de nomear as coisas que acometem o indivíduo. Né? O furo do alfinete ele é algo pequenino, mas que ao longo do tempo ele pode se transformar numa fenda na vida ou na própria alma. Né? Oi, Franciele, tudo bem? Então, a todos que estão aqui, o nosso muito boa noite, seja muito bem-vindo, Bruno, e fique à vontade aí, né? O tema de hoje, então, para registro é a ferida da paternidade, o pai ausente, o pai presente e o pai eterno. Boa noite, Bruno.
Uma boa noite, meu amigo. Uma boa noite para todo mundo que está chegando aí na live. Queria primeiro perguntar se o áudio e a imagem estão ok, se vocês estão conseguindo ouvir certinho. Tá tranquilo o áudio? Dá para me ouvir certinho? Eu consigo te ouvir, eu consigo te ouvir. O meu áudio Perfeito. também tá bom? Tá ótimo. Perfeito. Perfeito. Então, assim, pessoal, novamente uma boa noite para todo mundo que está chegando aqui junto conosco, né? Eu e o Hugo aqui, a gente tem uma relação de amizade muito especial, então retornar ao Furo do Alfinete para fazer uma live junto com ele novamente é uma honra e uma alegria para mim, né? E ainda mais num tema tão caro, né? Às famílias, aos terapeutas e a família em geral, que é a figura do pai, né? E eu e o Hugo tivemos essa ideia de trazer essa live no seguinte âmbito: trazer uma live que contemple, né, a figura paterna em três âmbitos: no âmbito da ausência, da dor, da ferida, no âmbito da presença, né, do cuidado, da maturidade, e no âmbito da transcendência, que seria, no caso, a figura do Pai Eterno. Então, assim, nós tivemos essa ideia, né, muito pertinente ao dia de hoje, né, e nós vamos falar aqui um pouco sobre essa figura tão importante, né, e assim, já trazendo um paralelo aqui com a coisa do furo do alfinete, né? O Hugo comentou que a mãe, ela é esse solo que nutre, né? Ela é esse útero que traz a vida. Ela é aquela camada de proteção que todos nós precisamos ali na infância. Ela é aquele ser que nos traz o conforto e o bem-estar. E o pai, de certa forma, ele é o furo do alfinete, sabe? Ele é o furo do alfinete no seguinte sentido: é aquele responsável por causar aquela pequena cisão nessa relação mãe-filho, para que o filho contemple essa luz do lado de fora, para que ele tenha um contato com o mundo e com a realidade. Então, o pai, ele é essa figura que nos tira do conforto, porém nos coloca em relação com a realidade, né? Então, assim, para deixar claro, antes da gente abordar essas três formas de paternidade, a importância do pai vai em direção a isso. O pai, ele é esse mediador entre nós e o mundo, entre nós e a realidade. Então, assim, desde já nós vemos o tamanho da importância que a figura paterna tem, não é, Hugo? Sem sombra de dúvida. Pater, né? E hoje nós vamos entrar nesse mérito do ponto de vista social, né? Por assim dizer, político-cultural, ainda que ele tenha uma repercussão. E o foco aqui está em perceber essa dinâmica hoje, né? Se for remontar aos primórdios aí da psicologia, da psicanálise, né? Como ciência, como área de conhecimento que busca compreender o drama humano, vai se perceber a importância primordial e essencial desta pessoa, desta figura, né? No seio da família para construir, né? Uma sociedade, né? Então, a ideia de abordar essas três perspectivas, né? Da presença desse pai, da sua marca, né? Tanto do ponto de vista da ausência, porque a ausência ela gera um espaço, né? De ruptura no sentido a trazer certas consequências que, ao longo do tempo, o indivíduo vai ter uma certa dificuldade de processar a sua formação enquanto pessoa, né? Por outro lado, o pai presente, que apesar de certas falhas, como todos nós seres humanos possuímos, né? Porque é esse norte, essa bússola, a bússola, ele tem uma outra consequência, uma outra repercussão. E o pai eterno é como se abraçasse tudo isso, né? E desse o sentido transcendente desse aspecto da paternidade, que ele é permanente, duradouro, eterno, como a própria palavra nos diz, né? Que mantém, né, coeso o indivíduo nos seus momentos mais sombrios, mas não somente isso, né? Naqueles momentos em que também ele olha para algo que transcenda a sua própria existência e tenha pelo que e pelo qual motivo viver uma vida significativa, né? É um conjunto. É uma outra coisa importante de se mencionar, que entre a paternidade ausente e a paternidade presente, muitas vezes as duas também podem caminhar juntas, se mesclando no desenvolvimento e nessa presença, né,
desse pai diante desse filho, dessa filha, né? Que está ali imbuído, né, da sua formação no seio familiar, né? Então, Bruno, para a gente poder dar início, eu penso que a gente poderia já mencionar, né, do que se trata e o que se refere à figura desse pai ausente, né? Simbolicamente, essa ausência paterna, ela se refere de que forma na vida das pessoas? Muito bem, meu amigo. Olha só, a palavra que você trouxe agora há pouco, ela tem tudo a ver com a figura paterna, que é a coisa da coesão. A coesão em relação à vida exterior e à vida interior. O que é que eu quero dizer? O mundo interno da pessoa e o mundo externo dessa pessoa tem uma coesão muito relacionada à relação dela com o pai dela. Porque o pai é aquela figura que ajuda o indivíduo a ter uma boa relação com a faculdade mental da razão, digamos assim. Um indivíduo com uma boa relação paterna tende a ter uma razão, tende a ter uma relação com consigo mesmo mais harmoniosa. E a figura do pai ausente, ela vai muito de encontro ao seguinte: simbolicamente, a gente poderia comparar a figura deste pai com a figura do sol, digamos assim, mas a priori é uma figura de um sol que poderia ser aplicado da seguinte forma: o pai ausente, ele pode ser aquele pai que está ali do lado do filho, porém, afetivamente, ele é um pai frio. E há também o pai ausente que está fisicamente ausente daquela relação, ele está distante daquele filho. Estes dois pais, eles representam dois extremos, que seriam como se fosse um sol que esquenta demais, que destrói aquela plantação, que destrói aquela realidade com um calor excessivo, ou é aquele sol de inverno, extremamente frio, cáustico, que não permite que a vida aconteça. Então, digamos assim que a figura do pai ausente vai muito de encontro a isso. É um pai que gera muito mais feridas e dores e angústias do que um certo bem-estar para esse filho, né? E não fica, e esse filho ele não fica isento de sofrer feridas que vai carregar para o resto da vida por causa disso, né? Então, digamos assim que este pai, a priori, simbolicamente, ele é este sol de extremos, ou extremamente frio ou extremamente quente. E, assim, se a gente fosse elencar que tipo de consequências isso pode trazer para a vida de um filho, para uma criança, para um adolescente, que muitas vezes tem aquela personalidade que necessita de alguém de fora para que ela se torne fortalecida, para que ela se torne forte. O que é que um pai como esse pode causar? Primeiro de tudo, se a gente particulariza a coisa e olha para um filho homem, um filho homem ele vai colher as seguintes consequências. Primeiro de tudo, tende a ter uma má relação com figuras de autoridade. Um filho que sofre afetivamente com um pai ausente, um pai que cobra demais, que é severo demais e é frio, ou aquele pai que é ausente tende a ter uma má relação com figuras de autoridade como um todo. Então, assuntos relacionados à ordem, à disciplina, a ter uma certa tolerância à frustração, a lidar com alguém que lhe reclama sobre um erro, ele vai ter uma grande dificuldade de lidar com isso e até mesmo um certo comportamento de revolta, né? A priori, no homem, geralmente esse tipo de comportamento aparece. Há outro tipo de comportamento que pode aparecer, que é uma tendência a ter também dificuldade com autoridade e tudo mais, mas se manifesta como uma passividade excessiva, uma dificuldade em impor o eu, em enfrentar as dificuldades do mundo. É uma pessoa que tende a se retrair, a se sentir tímida, a se sentir impotente, a se sentir incapaz de enfrentar a realidade. Então, temos aqui também dois extremos em relação às tendências que podem aparecer nos filhos, né? Neste caso, em um filho homem. Em uma filha, né, em uma menina, em uma mulher, o que é que isso poderia causar de consequência? A priori, uma amargura muito profunda.
uma amargura, um sentimento de amargura que paralisa, um sentimento de amargura que causa feridas que vão se estender por longos períodos de tempo. Um rancor, um ressentimento que vai manter aquela filha presa no passado, né? Que pode também se manifestar como um comportamento de agressividade, de revolta, como no caso do filho. Ou isso pode se manifestar no mundo dos relacionamentos dessa moça no seguinte âmbito. Há sim uma tendência a ela acabar desenvolvendo uma certa síndrome de Cinderela, que seria o quê? Que seria depositar nos relacionamentos uma espécie de tábua de salvação para ela, no sentido dela hipervalorizar a importância dos relacionamentos na vida dela como uma compensação por aquela falta na infância. Então, a gente vê logo de cara os tipos de feridas que este pai ausente pode deixar, sempre tendendo a uma dificuldade dessa pessoa se ordenar internamente, lidar melhor com as emoções dela, ela vai ter muita dificuldade com isso. Lidar com o mundo em relação às dificuldades que vão aparecer para ela. O pai é aquela força que traz para o indivíduo segurança para ele enfrentar o mundo de forma tranquila. E sem essa figura, o pai ausente afetivamente e o pai ausente fisicamente tende a se manifestar dessas formas que eu comentei aqui. As feridas emocionais tendem a explodir, entre aspas, nessa direção, ou da revolta, ou de uma passividade excessiva que faça esse indivíduo se sentir paralisado e menosprezado. Em resumo, as feridas tendem a esse tipo de comportamento, meu amigo. Tá tendo algum evento aí perto de ti aí, Bruno? Tá tendo uma musiquinha aqui perto. Ah, tudo certo. E só uma dúvida, quem está nos assistindo aqui, nos ouvindo, o áudio está tranquilo? Vocês conseguem ouvir? Tá tudo certo? Se puder dar uma luzinha aqui embaixo aqui. Seguimos o barco. A princípio ali, estás no teu alto-falante aí do teu aparelho, né? Uhum. A ausência emocional de uma causa ferida profunda, salvo no inconsciente e perispírito, é algo que a mãe, por mais que tente, não consegue suprir. Essa é a colocação aqui que deixa eu ver quem falou. Aldenir? Aldenir. A gente ouve muito, né, falar assim, ó, eu sou pai e sou mãe, às vezes, de uma mãe solo, né, uma mãe solteira. Na verdade, cada um tem um papel na formação do indivíduo, né? A mãe vai ter um esforço dobrado para buscar suprir certas coisas que não é que ela não vai dar conta, ela vai fazer das tripas corações, né? O esforço dela vai ser maior, né? Nessa E dinâmica, né, de criação dos filhos, né, o Bruno? com toda certeza. Esta mãe, evidentemente, pode dar conta sim. A gente sabe que tem mães que são realmente, digamos assim, feitas de aço, né? Elas conseguem lidar com essas situações até bem, porém não sem custo. A gente sabe que o custo emocional de uma mãe que é mãe e pai é muito pesado e só uma mãe consegue dar um testemunho do quanto que isso é pesado para ela. Então, o desgaste emocional referente a isso é realmente intenso para a mãe, né? Porque ela vai ter que ajudar o filho a ordenar vários âmbitos que muitas vezes o pai teria esse papel, né? E aí ela vai ter que suprir várias e várias camadas de necessidade ali que vai aumentar o peso para ela, digamos assim. Então, a coisa da mãe, né? Ela é essa figura que nutre com amor, que nutre com afeto, que traz essa possibilidade do filho sentir-se amado, porém essa coisa da segurança em relação ao mundo e aos problemas que a realidade nos traz é uma coisa muito mais paterna. É o pai que pode conceder isso, né? Até por sinal, eu me lembro, não sei, eu acredito que tu já deve ter encontrado isso também, fartamente, né, na literatura, informações desse âmbito,
O Freud, ele falava que o problema das próximas gerações estaria relacionado com a questão da paternidade, né? Ele fala sobre isso, né? Porque não é à toa que ele trouxe, né, dentro do set terapêutico, esse arco narrativo, né, para tentar descrever essa relação, esse drama, essa fricção que existe muitas vezes na criação dos filhos, na sua relação com seus pais. Por um lado, a figura materna, por outro, a figura paterna, né? E a dificuldade que isso gera, né? Quando não há essa... As pessoas às vezes não gostam muito, né, Bruno, de usar essa palavra, eu via muito isso na área social. Ah, essa família é funcional, essa família é disfuncional. É que acontece que existe uma dinâmica natural de funcionalidade, né? Não é uma família estilo margarina que a gente fala, né, de propaganda. Entretanto, assim, existem questões mínimas concernentes a esse seio familiar. Chesterton diria, né, que a família é a fábrica que produz a humanidade, né? Imaginando que a sociedade existe em virtude da família. Se a gente for pegar na história, o Império Romano ele se consolida, né? A Grécia já tinha muito disso, né? As aldeias, as culturas, né? De modo geral, o núcleo central é a família, né? Onde cada um tem um papel e tem uma função não só social, mas cultural, espiritual, em uma certa medida, né? Ali dentro. E quando aquilo ali está em desnível, né? Há uma repercussão. Eu me lembro quando eu tive numa aldeia, no Mato Grosso, uma das críticas, das queixas, né, que eu ouvia muito lá do cacique, é porque os jovens, eles, numa certa idade, têm que ir para a cidade, porque o estudo na aldeia vai até um certo período ali, né, uma fase, e depois eles têm que ir lá para a cidade. E lá na cidade eles acabavam absorvendo certas coisas da vida na cidade, e quando voltavam para a aldeia, eles estavam assim, não vou botar a palavra desconfigurado, porque a gente não é um programa de computador, né, mas havia um choque, né, daquela realidade. Vinha o vislumbre da saída da aldeia, habituado ali há 10, 15 anos, 10 anos, 15, né, até chegar ali na faixa da adolescência, e eles estavam reclamando que eles não queriam mais saber da cultura local, de manter, perpetuar, né, os costumes daquela aldeia ali, porque para eles já não fazia mais sentido. Então essa era uma das queixas que havia, além da entrada, né, do consumo excessivo ali do álcool, né, também que estava sendo um agravante dentro da aldeia. Olha só, esse ponto, esse último ponto que você falou sobre o consumo de álcool, também tem uma relação muito forte, assim, por quê? O pai, ele é responsável pela inserção na criança do instinto de preservação dela. O instinto de autopreservação que nós temos vem da nossa relação paterna. Então, digamos que essa relação, quando ela encontra essas dificuldades de se adequar a uma relação que é disfuncional, vamos colocar essa palavra, essa criança ela vai tender muitas vezes a comportamentos extremos. Extremos no sentido dela ter um baixo limiar de autopreservação. Ela tende a buscar esses comportamentos de busca de adrenalina, esses comportamentos de buscar diversões perigosas, de buscar companhias que não são de boa índole, numa busca muitas vezes de encontrar nessa adrenalina um sentido, de encontrar nessa excessividade de perigo algum preenchimento para o vazio que ela sente. Né? Então, o pai, ele é extremamente importante nesse sentido. Ele auxilia e ajuda-nos a desenvolver este instinto de autopreservação. Quando nossa relação com ele é dificultada, nós tendemos a ter um comportamento, mais comportamentos impulsivos, digamos assim. Muito importante essa colocação. Eu estava refletindo antes de entrar ao vivo aqui contigo, Bruno. A minha própria trajetória, hoje foi um dia bastante reflexivo, né? Esse tema, ele é profundo, né? Na vida das pessoas, quer a gente reconheça, aceite ou olhe isso de frente, né? Em algum momento até tem a Fabrícia, que é psicoterapeuta, ela é analista junguiana, ela é também arte terapeuta, na verdade, e a gente está estudando o tema das sombras, né? Tá dando pano para manga essa temática aí. Tem até uma expressão que fala a sombra do pai. A poesia fala também estar à sombra, né, do onipotente. Então, o que é a sombra, né? Que é esse elemento da nossa vivência, né? Acaba afetando e influenciando certas ações e reações. Varremos para debaixo do tapete em determinados momentos da nossa vida, articulamos as tensões e as pressões com os instrumentos e as ferramentas que nós temos, né, Bruno?
e vamos tocando o barco. Em algum momento, numa situação de pressão, de que se exige algo a mais da gente, né? Isso acaba vindo para fora quando a gente é friccionado, né? Então, isso remete, eu até postei uma frase recentemente agora, que boa parte, quando se vai numa tratativa terapêutica, remete, né, a essa figura do pai, vai esbarrar lá em algum momento. E aí eu estou dizendo isso por quê, Bruno? Porque as fases que eu vivi na minha vida, fazendo um paralelo com essa temática, né? Até tu vai poder falar melhor um pouco sobre isso. Eu procurei em alguns momentos da minha vida, pessoas apareceram ao longo da minha vida e não ocuparam a presença do meu pai, mas representaram simbolicamente algo que eu estava procurando, que eu não encontrava mais ali onde eu estava naquele momento, até retornar e começar a ressignificar e dar nome às coisas, né? Porque, na verdade, como a gente fez a live na semana passada com a Michael, é muito fácil julgar, né? A questão é julgar sem julgar, ou seja, dar nome às coisas e colocar cada uma delas no seu devido lugar. Né? Mas em relação então a isso, Bruno, esse efeito, né, que a Fabrícia acabou de entrar aqui, um abraço para ela, nós estávamos falando do efeito sombra, né, de como ele repercute na vida do indivíduo, uma falta de habilidade, às vezes, que a gente acaba não tendo, porque também o recurso na nossa formação, às vezes, ele é limitado, escasso. Eu digo esse recurso cognitivo, né, de conseguir nomear, né? Vê que semana passada, semana retrasada, o professor Arthur Schumann, ele publicou lá um vídeo sobre essa questão da separação dos pais, né? A pergunta que foi feita lá para ele era o seguinte: se ouve muito, né, dizer de forma recorrente, filho não prende ninguém. Então, simplesmente os pais entram lá num acordo, né, mais ou menos, e o efeito disso na vida de uma criança, ele tem um impacto gigantesco, né? Na vida adulta também tem, né? Desse filho, dessa filha, que viram seus pais se separar depois de uma longa caminhada juntos, né? Então, e se tratando dessa temática, Bruno, o que a gente poderia trazer assim para as pessoas que estão nos acompanhando? Olha só, a gente está aqui abordando, né, essa coisa das feridas emocionais, as tensões, as angústias que uma ausência paterna pode causar. E o Hugo falou um termo aqui que é muito pertinente, a coisa do articular tensões. A relação pai-filho ajuda o filho a aprender a articular tensões. É esse o ponto. Porque um relacionamento saudável entre pai e filho o auxilia a expressar a sua agressividade de uma forma positiva. A agressividade, pessoal, não entendam aqui como violência. A agressividade é uma característica natural do ser humano que deve ser expressada de forma saudável. É o nosso instinto de resolução de problemas. Né? É a nossa capacidade de resolver as coisas. A agressividade ela é colocada do jeito certo quando nós temos uma relação mais saudável com o nosso pai. Porém, quando essa relação não tem essa qualidade, tendemos muitas vezes a acumular essa agressividade na nossa sombra. Na sombra que a gente entende nos termos do Jung, né? Muito do que a sombra é feita é de agressividade recalcada, de agressividade reprimida, agressividade mal trabalhada. Então, o pai ele é muito importante nessa coisa da expressão dessa agressividade de uma forma positiva. Né? As crianças expressam a agressividade nas brincadeiras, jogando bola, pulando, subindo em árvores. É energia sendo colocada para fora. A agressividade seria nesse ponto de vista. Né? Então, aqui, se há um problema nessa relação, essa agressividade tende a o quê? A violência. A criança ter aqueles comportamentos de ferir o outro, de invadir o espaço do outro, de causar discórdia, confusão, ou daqueles comportamentos autolesivos. Crianças que tendem a se machucar muito nas brincadeiras, ou muitas vezes que têm uma dificuldade até mesmo de brincar. O simples ato de aprender uma brincadeira se torna um grande martírio para essa criança. Justamente porque a coisa do relacionamento eu e tu, que é aquela coisa que o Martin Buber traz, né? O relacionamento eu e o outro se torna dificultado por essa cisão mal feita entre o pai e o filho. Essa ausência ou esse excesso de severidade de um pai ausente. Né? Então, assim, a coisa da sombra, pelo menos na minha visão, vai muito de encontro a isso.
coisas que foram mal trabalhadas em relação à expressão dessa agressividade que é muito importante ser expressa lá na infância, né? Porque é ali onde a criança expressa a criatividade dela, o self dela, o eu dela, né? Então, sem isso, muitas vezes a criança vai se sentir sufocada ou mal compreendida, ou sentir-se menos amada, menos valorada. Então, assim, a figura do pai, ela vem para trazer esta força de expressão do eu, né? Uma expressão de um eu saudável, funcional, né? Então, assim, vai muito de encontro a isso, sabe? E, assim, eu acho que na sua caminhada, né, Hugo, caminhando como psicoterapeuta, caminhando também em outras áreas, né, você já deve ter visto, né, muitos exemplos de crianças e adolescentes, assim, com uma expressão dessa agressividade muito exagerada, né? Explosões, brigas, né? Às vezes para chamar atenção até, né? Interessante, estava lembrando aqui, porque eu trabalhei como professor durante 12 anos aí na rede estadual e municipal, e é notório, né? E havia em alguns momentos conselhos de classe, conversas em salas dos professores, na mudança de comportamento como um reflexo dessa falta de articulação que essa criança não estava conseguindo ter dentro do seu ambiente familiar, que acabava, por sua vez, repercutindo lá na sala de aula, na escola, né? Onde é um ambiente bem amplo de dispersão de energia, vamos botar assim dessa forma, né? Como está falando, né? Essa agressividade que o Bruno trouxe, né? Essa potência latente, inata que existe, né? Dentro da gente, que ela é direcionada através da figura paterna. É isso que ele está querendo trazer, né, Bruno? E às vezes conseguia ver também quando essa era muito notório, né, essa nuance de que algo aconteceu. A criança ela estava indo numa sintonia, né, e de repente algo abrupto, né, ou ela já vem, né, muitas vezes aquela criança. Então sempre esse radar ele chama a atenção, né, da equipe pedagógica, né, do pessoal da organização do sistema escolar ali municipal dentro da cidade, né. Então é importante nessa essa questão, porque depois ela vai crescer, essa criança, isso vai repercutir na vida dela, nos seus relacionamentos. O Bruno falou da questão do problema com figura de autoridade, por exemplo, entre a rebeldia e a passividade, né? São os dois opostos, os dois extremos, né? Dessa inabilidade ou dessa, não sei se existe essa palavra, inarticulação, né? Mas eu quero dizer o seguinte, então, o efeito ele vai escalonando na vida, né? Não é à toa que o número de, por exemplo, até a ansiedade, esse dia eu estava vendo aquela doutora, ela é psicanalista, eu acho que é Andrea, né? O nome dela? Andrea Marques, Andrea Nunes, eu acho que é. Ela falando sobre isso, né? O efeito que existe, né? E a quantidade de pessoas que têm procurado, né? A terapia, né? De um modo geral, né? Para poder resolver essas questões. Vem uma queixa inicial, que é uma situação que aconteceu no dia a dia, mas quando vai cavocar, vai chegando no fundo, vai remeter lá aos primórdios da infância, ou da fase da adolescência, ou coisa do tipo. Né? E dando continuidade, Bruno, o que a gente pode dizer, né, para aqueles que muitas vezes estão nos ouvindo, porque às vezes acontece, a pessoa identifica essa falta, essa ausência, e acaba, como diz a canção lá do Legião Urbana, né? Você culpa seus pais por tudo, né? Acaba culpabilizando, né? Ah, eu sou assim por causa disso, e a culpa é dele. O que dizer, né, para essa pessoa, né? Que entra nessa lombra aí, que entra nessa sintonia de olhar para trás e não conseguir ponderar, né? Que atrás do rosto daquele adulto também é a história de uma criança. Né? Olha só, uma coisa eu posso dizer para você que tem essa tendência a culpabilizar o outro e você que conhece alguém que tem essa tendência. Está muito claro que há uma ferida emocional bem patente, bem exposta em você ou nessa pessoa e que você precisa ter uma atenção especial. Pessoas que culpabilizam as outras pelas dores, pelas vivências ruins delas, ou que atribuem apenas ao outro a responsabilidade das coisas ruins que lhe aconteceram, ela precisa ter uma atenção especial agora para si, pois é um indício muito, muito claro de que ela tem alguma ferida emocional ou que ela necessita
ter uma atenção maior para si, no sentido que talvez ela ainda não se conheça tão bem. Então, a coisa da psicoterapia é um bom caminho, é um excelente caminho. Escolher um terapeuta de confiança e procurar trabalhar-se, procurar conhecer-se. Porque imagine só o tamanho da tristeza que é você passar essa vida toda sem conhecer você mesmo, né? Porque o indivíduo que não se conhece, ele não conhece o outro. Então, o indivíduo que culpa o próximo por tudo, ele não conhece o próximo. Ele não sabe exatamente quem o próximo é, justamente por ele também não se conhecer. Então, ele precisa dessa jornada interior, mapear o que está acontecendo e descobrir quem ele é, para poder descobrir o outro, né? Então, assim, o recado que deixo para pessoas que têm essa tendência ou conhecem alguém que tem essa tendência é justamente isso. Busquem ajuda. Tenham respeito por quem vocês são. Busquem ajuda, pois ainda é tempo. Ainda é tempo de melhorar, né? Então, assim, essa coisa da psicoterapia hoje, graças a Deus, ela já perdeu muito daquele preconceito que outrora tinha, né? Foi uma das coisas que veio de forma benéfica dos anos 2020 para cá. Não vamos citar para não dar problema na live o que aconteceu, mas uma das coisas benéficas que aconteceram foi esse preconceito com a psicoterapia que foi se dissipando e as pessoas compreendendo a importância dela. E assim, o recado que deixo é: busquem ajuda. Busquem ajuda, busquem se esclarecer para que essas coisas ruins dentro de vocês não escapem e acabem ferindo as pessoas próximas de vocês. Porque esta figura do pai ausente que eu e o Hugo estamos abordando aqui é um pai que está sofrendo com isso. É um pai que, por não saber lidar consigo mesmo, ele só sabe ferir os. E uma pessoa que está ferida, ela tende a só saber ferir os outros. Então fica aqui meu recado. Busquem ajuda para vocês não estarem o tempo todo ferindo quem vocês amam. É o que me veio à mente agora. Acho que é muito importante a gente ter esse esclarecimento sempre, né, sobre a psicoterapia, falar da importância dela, né? É essencial. Até eu estava conversando com a Maikele na semana passada sobre isso, estava vendo alguns lugares estão buscando implementar dentro do sistema público, né? Já se tem hoje, né? Psiquiatra, psicólogo, mas também terapeutas e psicoterapeutas também. Pessoas feridas ferem, pessoas curadas curam. É isso mesmo, Fabrícia. Dando continuidade, então, o Bruno ele trouxe esse esclarecimento necessário e importante da figura do pai ausente, né? E a repercussão, a consequência disso no desenvolvimento desse indivíduo que passa por esse tipo de situação, né? E não é em oposição, mas em paralelo, corre ao lado, né? Não são histórias diferentes, mas elas funcionam e acontecem dentro do mesmo plano. A figura do pai presente, né? Imperfeito, mas presente, como assim diz. Não é mais como se fosse algo negativo, é saber que ele está dando aquilo que ele tem, buscando encontrar recursos, né, para poder suprir e dar condições para que essa criança, né, se desenvolva de forma sadia, de forma natural, de forma a não trazer tantas implicações, porque muitas vezes um pai desse já iniciou um processo de cura, às vezes até de forma velada, né? Não tão aberta, porque às vezes falar sobre isso, ainda como o Bruno falou, ainda é um tabu na vida de muitas pessoas, né? Ah, vou procurar terapia, é coisa. Não, a terapia ela é importante na vida da gente, né? Eu, por exemplo, relutei durante muito tempo da minha vida, fui conhecer a terapia através da formação, inclusive um abraço à minha terapeuta, né? E também os amigos que eu fiz, que também são terapêuticos na minha vida, mesmo sendo da área da saúde, né, que já tem isso no seu DNA, vou botar dessa forma assim, né? É o seu ofício, é uma extensão da sua vocação. Por outro lado, também essa amizade se tornou terapêutico para mim. E aí, falando do pai presente, Bruno, qual é o significado de estar presente, né, dentro dessa dinâmica, desse desenvolvimento desse filho, dessa filha? Muito bem. A figura do pai presente a gente pode resumir do seguinte modo: é um pai que tem grandeza de coração. O pai presente é a figura do pai maduro, ou seja, aquele pai aquele ser humano que entrega muita compreensão e muito amor, porém não cobra
na mesma proporção. Ele entrega muito, porém não tem essa necessidade de ficar pedindo que deem esse amor de volta a ele. O pai presente, a título de exemplo, né? Se a gente for pegar aqui a cultura pop, tem alguns pais que a gente pode citar, né? O pai do Chris, o Julius, do Todo Mundo Odeia o Chris, por incrível que pareça, é um pai muito presente na vida do Chris e você vê que ele defende o Chris em situações que ele é ameaçado, ele tá ali do lado dele, sempre indo perto da cama dele antes de ir pro trabalho dele de madrugada, né? Você vê que ele janta junto com a família, ele é aquele pai que simbolicamente ele tá realmente presente. A gente raramente vê durante o seriado o Julius falar eu te amo para o Chris e para os outros filhos. Porém, a gente vê uma presença paterna de proteção muito maravilhosa. O profundo, e é assim, mesmo sendo uma série de comédia, a gente vê o profundo respeito que o Julius tem pela Rochelle, pela mãe dos filhos dele. Mesmo ela sendo aquela pessoa meio estabanada, meio estressada, né, que briga por tudo, ele sempre trata ela com profundo respeito. E assim, na prática, um pai, a melhor coisa que um pai entrega para os filhos é um bom relacionamento entre ele e a mãe deles. E assim, muito do equilíbrio que vem afetivo dos filhos vem deles testemunharem um, um pai que trata bem a esposa, que ama a esposa, que cuida da esposa. E o Julius, ele é essa figura maravilhosa, né? Digamos assim, uma das poucas figuras respeitáveis de pais que a gente vê na modernidade, né? Na cultura pop, infelizmente, geralmente não é assim. Outra figura maravilhosa, que não é uma figura paterna, mas age como tal, e eu e o Hugo estávamos comentando sobre ele antes da live, é o tio Phil, o tio do Will Smith no Maluco no Pedaço, que também é outra série de comédia, mas que traz lições muito profundas, né? O tio Phil, ele assume realmente aquele papel de pai do Will, e sempre é aquele cara que, mesmo que não tá ali falando eu te amo toda hora, ele dá um conselho sábio. Ele se preocupa se o Will tá fazendo besteira ou não tá. Ele barra o Will quando ele vê que o Will tá errado. Então, assim, a priori, ele também é uma figura paterna presente. E a gente se recorda, né, do episódio que o Hugo postou um trecho onde o Will vê o pai biológico dele e o Will, ele reage muito mal, né? Ele começa a vociferar coisas muito pesadas sobre o pai. E naquele momento, só o tio Phil estava lá para abraçar ele. Abraçar e dar segurança emocional, né? E isso, né, também vai de encontro ao que a gente vê naquele filme Um Limite Entre Nós, né, que é o Denzel Washington, né, tem uma cena que ele chama o filho dele para ter um tete a tete, eles começam a discutir, e o filho dele pergunta se ele o odeia, né? E ele dá uma resposta que impressiona, ele realmente diz que ele fala bem duro, que não gosta do filho, porém ele fala: eu faço essas coisas, eu trabalho duro, eu tolero frustrações e perdi os meus sonhos para cuidar de você, porque você é meu filho e eu devo essa responsabilidade a você. Eu devo essa responsabilidade a você. Quantos filhos não gostariam de ouvir isso do pai, não é? Quantos filhos não passam a vida toda esperando ouvir isso da figura paterna? Então, assim, se a gente for sintetizar a figura de um pai presente, me vem na mente esses três pais aqui que torna muito claro, né, para quem está aqui nos acompanhando, o que seria esse pai presente, né? Esse pai que tem uma grandeza de coração tão grande que muitas vezes ele não tem medo de se frustrar, ele não tem medo de abandonar os próprios sonhos, ele não tem medo de passar privações para ver o filho feliz. É aquele pai que, mesmo que não seja carinhoso, é um pai presente no sentido de que ele dá profunda segurança e estabilidade dentro de casa. Ele é generoso. Ele dedica o tempo dele ao filho. Ele dedica o tempo dele à família. Ele trata a família bem, né? Então, assim, não sei se eu falei demais, eu falei de menos, não sei, mas
Vai, na minha cabeça, necessário. Tá tudo certo. Bruno, e aí muito bom isso que tu falou, porque eu poderia estender mais, porque tu vai falando e vai saindo os insights aqui na minha cabeça. É possível, antes de passar para a próxima temática, dizer que é algo tão natural no ser humano ter algo saudável dentro dessa dinâmica pai-filho, né? Que quando, por exemplo, caiu no gosto do brasileiro, né? A série Todo Mundo Odeia o Chris, né? Não é à toa, né? Ou seja, lá dentro, algo pulsa dentro das pessoas que identificam aquela dinâmica familiar na relação do pai com do Júlio com a Rochelle, a relação com os filhos, mesmo naqueles perrenguezinhos que acontece ali, aquela conversa que tem engraçada, né? Cômica, que também aquilo ali é um retrato da vida do Chris Rock, né? Que é o representado pelo Chris ali, que é a história dele mesmo, né? Do ator. Então, dentro da pessoa há uma identificação, né? Um anseio de algo que muitas vezes ela não encontrou e que ali ela consegue idealizar, né? A gente sabe que aí tem os extremos nessa história toda também, porque entre o pai ausente e o pai presente, muitas vezes a gente vê a mescla dos dois na mesma situação, na mesma pessoa, né? Como é que fica isso? olha só, antes de falar sobre isso, olha o que a Fabrícia falou aqui, né? Que outro exemplo de pai É foi o seu isso, muito bem, Madruga, é né? isso mesmo. E assim, né? Madruga. Para quem teve essa infância ali do lado do seriado Chaves, todo mundo sabe que o seu Madruga é esse homem magnânimo, é esse homem de coração grande, né? É nesse ponto, né, que eu considero um pai de verdade, é um pai de grandeza de coração, porque mesmo com toda a dificuldade financeira, toda aquela dificuldade de nunca ter um emprego estável, de toda a vida se frustrar com a cobrança do aluguel, tudo aquilo que a gente vê de uma forma cômica, mas que de toda forma é dificuldade, a gente nunca vê o seu Madruga se lamentando muito tempo, meio deprimido, ou então chorando na frente da filha, se lamentando a vida que tem. Muitas vezes a gente vê ele falando sobre sempre carregar um sorriso franco no rosto, né? Sobre ter sempre um semblante alegre diante da vida. E assim, é por isso que a Chiquinha sempre se refere a ele como meu paizinho, né? Mas, E o seu Madruga, às vezes, sendo aquele cara que é meio grosseiro, meio isso, meio aquilo, ela sempre chama ele de meu paizinho, né? E assim, me recorda muito que na palavra, Jesus, quando se refere ao pai, muitas vezes na tradução do hebraico para o português, isso se perde, mas no hebraico ele chama o pai dele de paizinho, né? Ele chama o pai eterno de paizinho, né? Aquele carinho profundo de filho com pai, né? Então, assim, quando eu vejo a Chiquinha chamando ele dessa forma, me recorda muito isso. Olha, essa forma carinhosa aqui é porque ele é um pai muito presente, né? E o exemplo que o Hugo citou agora, que eu não posso deixar de falar, que é o pai, essa coisa mais realista, né? Do pai que tem nuances dos dois tipos de pais que a gente está falando aqui. O pai presente, porém que tem alguns comportamentos que podem ser considerados não benéficos para os filhos, né? Sabe aquele pai que muitas vezes é magnânimo, como eu estou falando, tem um coração bom, cuida da família, porém muitas vezes acaba se deixando levar pelo vício, a bebida, e é violento, e faz coisas ruins com a família, mesmo tendo um comportamento, quando sóbrio, de uma boa pessoa. Ou aquele pai que é afetivo, que é carinhoso, é cuidadoso, mas muitas vezes sai de casa e passa dias fora de casa sem um motivo, sem um motivo justificável. Ou aquele, ou aquele pai que tem um diálogo com os filhos, procura, né? Porém, ainda é aquele pai que trata mal, ainda é aquele pai que briga, né? Briga de uma forma que prejudica os filhos, né? É um pai que tem essas mesclas de comportamentos positivos e negativos. Bom, esses pais que são inconstantes, digamos assim, entre coisas boas e coisas ruins, eles tendem também a causar algum tipo de dano no filho, porque uma das piores coisas que um filho pode vivenciar são sentimentos mistos em relação à figura paterna. Ou seja, da mesma proporção que ele sente amor, ele sente ódio. Na mesma proporção que ele tem afeto, que ele quer amar aquele pai, ele tem raiva e odeia aquele pai, né? Eu me recordo de um livro de psicanálise que eu vi uma vez,
onde falava que o filho que odeia o pai é injusto, porém ele é são, porque ele tem um sentimento constante de raiva e de mal-estar com aquele pai. Ele é são, porém ele está agindo de forma injusta. O filho que ama o pai, ele é bom, ele é justo e é sadio, porque o sentimento está de acordo com a atitude dele também. Porém, o filho que ama e odeia o pai ao mesmo tempo, oscila entre o amor e o ódio, ele tende à neurose. Ele tende a os transtornos emocionais, ele tende à ansiedade, ele tende a profundas angústias. Então, assim, este pai que tem características muito boas, mas ao mesmo tempo características muito problemáticas, ele tende a causar essas dualidades nos filhos. E essas dualidades, esses sentimentos duais, muitas vezes eles são extremamente prejudiciais, justamente por essa tendência à neurose, essa tendência a um certo desenvolvimento de conflitos internos naquele filho. Conflitos que muitas vezes vão demorar muito para ele conseguir, digamos assim, calibrar, sintonizar numa direção positiva. Estes filhos, geralmente, são os que mais se beneficiam de psicoterapia, né? Porque muitas vezes é ali no terapeuta, tendo aquela pessoa, aquela figura de alguém, digamos assim, uma figura de uma pessoa saudável, uma figura de inspiração para essa pessoa, é aonde ela vai conseguir ordenar isso. Porém, assim, tendo em mente que uma figura paterna como essa, ela realmente, né, ou ela mexe profundamente com as estruturas, não é uma coisa simples, né, mudar esses padrões que isso causa. O Bruno, é possível até a gente fazer uma reflexão que esse pai, muitas vezes, é o pai que o Fábio Júnior canta na música. Né? Ele está dizendo essa dualidade, né? Pai, você foi meu herói, meu bandido. Né? Ou seja, ele ficava dividido. Não sei até que ponto ele estava, quando escrevendo aquela canção, refletindo de forma séria ou expressando algo que ele leu ou conheceu, mas como a Fabrícia sempre costuma dizer, né? O símbolo revela o que está oculto, né? Então, seja através de um poema, de um recorte, de uma imagem, de uma fala, de uma palavra, vem para fora, né? Através dessa simbologia que representa o que está lá guardado, às vezes num lugarzinho que a gente não quer que ninguém mexa, mas que indiretamente acaba saindo em algum momento, né? E quer complementar mais alguma coisa sobre isso ou eu posso passar adiante, Bruno? Então, enfim, nesse sentido, eu acredito que o pai, né, que mescla essas características, é realmente o pai que a gente vê na nossa realidade, né? Assim, fala-se muito que na modernidade existe uma ausência paterna, né? Uma questão de crise na paternidade. Só que muitas vezes não é exatamente uma ausência paterna, né? É muitas vezes a presença desse pai que é cheio dessas nuances, porém as pessoas acabam se referindo a ele como um pai ausente, o que não é exatamente isso, né? Muitas vezes é um pai que está bem presente, porém ele gera algum tipo de dano, algum tipo de dor, algum tipo de angústia, né? Porque a gente até tinha elaborado uma frase aqui para iniciar, né? Que seria o pai ausente fere e o pai presente molda, né? E o pai, esse pai que tem essas duas faces, como a gente está falando aqui, ele é um pouco de cada um, ele ajuda a moldar o caráter, porém ele também traz algumas feridas. Então, assim, é um pai que é simbolicamente esse pai que a gente vê, ouve falar na modernidade. Muito bom. Uma outra questão que eu acho que não é que passou batida, mas que é importante falar, já quem está falando do pai, né? Muitas certidões de nascimento no nosso país, elas não constam, né? Do nome do pai, né? E muitas vezes, um outro ponto que às vezes é caro também na vida da formação desse filho, dessa filha, é ele levar para a vida adulta a narrativa que ele teve dessa mãe, né, em relação a esse pai ausente, vamos botar assim, né? Seja fisicamente ou seja emocionalmente, afetivamente. Eu digo isso porque há 2 semanas atrás, a Elaine teve aqui, 3 semanas atrás, ela falou da mulher que guarda, a mãe que restaura, acho que era esse o tema da live. E ela vai contar um pouco da trajetória dela e ela traz essa reflexão que eu acho bastante pertinente sobre, nós estamos falando de família, pai, né? A,
a narrativa, né, que está no imaginário dessa criança, né, em relação ao seu pai. Depois de grande, ela vai ter que ir atrás para procurar, né, para tentar entender, porque vai faltar isso. E não é à toa, né, Bruno, há de convir, né, que muitos movimentos, sejam eles culturais, filosóficos, ideológicos, por que não, né, acabam cooptando, né, esse filho, essa filha, que muitas vezes não encontrou onde deveria encontrar aquela direção que tanto procurava, né? É como se fosse um grito, um anseio da alma que clama, ei pai, estou aqui, né? O filme ali, a série que a gente mencionou, ali do Maluco no Pedaço, né? Ele assim, ele faz o grito da alma, né? Onde tu estavas, né, pai? E até conversei esse tempo atrás com um conhecido meu e a gente estava entrando nessa conversa aí também. E ele, num determinado momento, ele disse: Não, eu faço o que faço para mostrar o que sou, porque eu estou dizendo, ei, pai, tá me vendo aqui? Como se esse anseio ainda pulsasse. E aí eu gosto bastante do professor Arthur Schumann, de uma frase que ele reiteradamente traz, né? Por não ter encontrado quem eu gostaria, tornei-me aquele que gostaria de ter encontrado, mais ou menos assim, né? Ou seja, ele olhou para trás, para sua história, resolveu suas pendências, né? E hoje ele é a referência, né? Daquilo que ele buscou resolver dentro de si. E muitas pessoas, às vezes, hoje estão tateando as coisas meio que no escuro, porque ainda reverbera. Eu acho que nem falo eco, né? Porque o eco ele some, né? O reverb na música, né, Bruno? Ele ainda está equalizando na sintonia da forma como a pessoa processa a sua própria vida, né? Exatamente. E veja, né? O ser humano, a vida humana é feita da história que essa pessoa conta de si, né? A vida humana é feita de história. A minha vida é feita da história que eu conto de mim, a narrativa que eu faço da minha vida, né? E sem o pai, muitas vezes essa narrativa acaba sendo uma narrativa como um livro que começa com várias páginas em branco. Começa com várias páginas que não contam alguma coisa. E isso é uma espécie de vazio na vida de algumas pessoas. E muitas vezes este vazio, ele clama um caminho de perdão. Que nós aqui, como psicoterapeutas, nós sabemos o tamanho da importância do perdão. O tamanho da importância que perdoar as ausências, perdoar as imperfeições, perdoar os dissabores que essa relação paterna trouxe é importante para uma liberdade maior, né? Para que essa pessoa consiga contar a história dela de uma forma diferente, de uma forma mais dinâmica, mais feliz, mais inteira, E assim, menos né? dolorida, né? Exatamente. E menos dolorida, e menos pesarosa, né? Então, assim, o ponto é, né? O pai, ele é muito necessário nessa narrativa, na forma como a pessoa aprende a contar a própria história. E o pai presente, né, é este pai que ajuda o indivíduo a olhar para o horizonte e ver que no horizonte não é vazio, que ver que no horizonte é um espaço onde ele pode escrever uma história, né? Então ele é essa pessoa que nos ajuda a ter esse poder de narrativa, né? Assim, mas ainda assim ele vai carregar alguns defeitos, ainda assim ele vai carregar algumas imperfeições, ainda assim ele vai carregar dores que eu e você não sabemos, né? Muitas vezes nosso pai, no período da nossa criação, ele carregava angústias, medos, raivas, frustrações que nós nunca vamos saber. Sonhos. E sonhos que ele perdeu e ele superou tudo isso para nos criar. E assim, muitas vezes um pai que a gente considera muito injusto, muito cruel, muito malvado, ele fez isso pela gente. Porém, nossas feridas, nossas dores não nos permitem ver o que ele fez. A nossa narrativa de vida tenta excluir ele. E Quando a, tu... e a psicoterapia nos ajuda justamente a ter essa força de contar nossa história por completo, que é incluir ele. Não é, não é, digamos assim, a palavra certa seria integrar, né? Integrar novamente o pai na nossa vida para que a nossa narrativa seja completa. Não sei se a Fabrícia está por aí, né? A integralidade, né, Fabrícia? Então é trazer tudo, né? E colocar cada coisa no seu devido lugar, né? Uma biblioteca, por exemplo, ela se separa por gênero, né? Ficção, matemática, geografia, física. Então, claro, né? Seria muito grosseiro da minha parte falar justamente assim, de forma tão
diminuta, vou dizer dessa forma, em vista do que é a complexidade humana, porque é a maior aventura de todas, por assim dizer, né? Da qual ninguém vai sair vivo. Né? E aí vem o terceiro aspecto, né? Do Pai Eterno. Né? Interessante que dentro do escopo das religiões, pelo que eu me lembro do pouco que eu estudei até hoje, me corrija se eu estiver errado, Bruno, quem estiver nos assistindo, se não é a única, eu penso que é a única religião que apresenta Deus como um pai, né? Assim, Exato, outras exato. religiões apresentam Deus de várias formas, e aí vem essa pergunta: o Pai Eterno, quem é o Pai Eterno no papel do resgate dessa figura, né, paterna? Deus como Pai, Digamos. apenas como força ou energia, né? Uhum. Porque assim, se a gente pode enxergar o pai ausente e o pai presente como uma tese e uma antítese. E o Pai Eterno é a síntese das duas coisas. O Pai Eterno é o aperfeiçoamento desses dois pais. Ele é a figura para onde esses dois pais apontam, né? Porque o pai ausente, ele pode ferir a nossa relação com o Pai Eterno, fazendo com que nós enxerguemos a figura do pai como uma figura opressora, uma figura cruel, uma figura sádica, enfim, repleta de defeitos e de comportamentos opressivos. O pai presente tende a nos apontar para o pai e ver nele um exemplo de perfeição, um caminho a buscar. Né? Então, a figura do Pai Eterno seria esta síntese aonde estes dois pais encontram uma redenção, aonde estes dois pais encontram um caminho, né? E assim, se a gente for encontrar uma síntese de uma figura paterna perfeita, seria a de São José. São José é a figura perfeita do pai. É a figura daquele pai que, mesmo diante da situação onde ele encontrou Nossa Senhora grávida, e pela lei ele deveria denunciá-la, ele a resguardou. Quando ele poderia ter proferido uma palavra cruel contra ela, ele fez silêncio. Não é à toa que São José não tem nenhuma palavra dita na palavra na Bíblia. Né? Ele era um homem de silêncio e de ação. Né? Ele poderia ter escolhido deixar Jesus e Maria a sorte deles, mas ele preferiu ser o patriarca da família. Ele escolheu ficar, ele escolheu cuidar. Né? Então, digamos assim, se a gente for falar sobre uma síntese, né? Uma figura perfeita, um exemplo, né? Uma forma da gente condensar essas duas figuras e colocá-las numa espécie de redenção, a redenção estaria nessa figura de São José, né? Essa figura do pai que foi presente, bom, que foi um exemplo e que teve essa grande honra, né, de ser o pai do Salvador, né? Que o Salvador escolheu para ser pai dele, né? Digamos assim, que foi aquele pai que assim que o Cristo nasceu teve que lidar com a perseguição, teve que fugir para o Egito, teve que lidar com todas essas frustrações dos sonhos que ele tinha, porque ele abraçou uma missão. Então, assim, se a gente for falar do Pai Eterno, a gente tem que lembrar aqui do Pai o Pai que ele escolheu para ser pai dele, né? Logo de cara. Então, São José seria essa figura aqui para representar essa síntese, digamos assim. O patrono, vamos botar assim, né? Olha para ele. E muito bom. Além de tudo que o Bruno trouxe aqui hoje, fantástico, né? Ao longo da semana eu vou estar disponibilizando aí os recortes, né, das falas, mas por gentileza, aí, quem puder nos auxiliar e disparar também essa live, ela é pertinente, às vezes que pode ser desconfortável, né? Porque às vezes vem gatilho na cabeça da pessoa, ela está vivendo a sua história. Eu até queria compartilhar aqui antes de passar novamente para o Bruno. Não sei, pode ser agora, Bruno? Opa, pode falar, Hugo. Eu passei por um processo pessoal, né? Vai fazer agora 2 anos que meu pai faleceu. E ano passado, um ponto-chave na minha vida, por assim dizer, foi uma carta que eu escrevi, não no sentido de homenageá-lo, porque eu busquei fazer isso em vida, como a Fabrícia ensina, né? Honrar as pessoas em vida, né? Isso é importante. Às vezes as pessoas estão prestando as suas homenagens aos que já foram, mas aí é mais o quê? Para um afago interno, claro que dentro de um processo terapêutico,
quando tu vai resolver certas pendências, a pessoa morreu, tu tem que encontrar uma alternativa, né? Através de um rito, de um simbolismo, para poder colocar para fora isso e ressignificar. Nós não estamos falando disso. Mas o meu intuito ao fazer essa carta foi chamar a atenção justamente dessa temática que vem hoje. Vem, ano passado eu já pensava em falar sobre isso em uma certa medida, mas eu não dispunha dos meios, das ferramentas, do arco narrativo, do repertório, e principalmente das pessoas que puderam me auxiliar e fazer isso acontecer. Né? Não é à toa que o Bruno está aqui hoje, a Fabrícia já passou por aqui, não sei se ela já saiu. Um abraço para ela. E para todo o pessoal da FTAS, né, reiterando aí o professor Arthur Schumann, o Gustavo Reis, o Victor Bergamini também passou por aqui. É bem possível que ele volte, eu gostaria que ele voltasse também. E então, no ano passado, de forma disruptiva, eu me deparei com uma. Ah, tá aí? Um abraço, Fabrício. Com uma canção que eu até compartilhei com o Bruno. O James Blunt, no final da vida dele ali, na vida dele, não, do pai dele, o pai dele foi diagnosticado com uma doença terminal, né? O Bruno, acho que é essa a história, né? E Uhum. ele escreve a música chamada Monsters. Eu, particularmente, achei assim de uma sobriedade e uma hombridade gigantesca ele conseguir externalizar de forma simbólica toda aquela situação, olhar para a história do pai dele, que já está bem velhinho, né? E ele tem um trecho da canção que eu queria deixar aqui ler, depois eu gostaria que o Bruno fizesse alguma consideração em relação sobre isso, né? Ele vai dizer o seguinte, que é essa parte aqui, ó, quando ele diz, olha a maturidade, né? Ele não descarta, ele olha para o pai dele de uma forma madura, né? Presta atenção na música lá, Fabrício. Ela vai, Fabrício do céu, tu vai chorar. Eu Vai, vai. fiquei em lágrimas quando eu vi Eu quando fiquei impactado, porque às vezes tu eu vi a botar a tradução. legenda embaixo e acompanhando ali a tradução. Mas tem uma parte que ele fala assim, ó, eu não sou seu filho, você não é meu pai. Somos apenas dois homens adultos se despedindo. Não precisamos perdoar, não precisamos esquecer. Conheço os seus erros e você conhece os meus. Enquanto você está dormindo, tentarei te deixar orgulhoso. Então, papai, será que você não pode apenas fechar seus olhos? Não tenha medo, é a minha vez de afugentar os monstros. Né? Não é à toa que a música chama Monsters. Então, se alguém puder lá acompanhar, eu compartilhei um trecho dela, ele com o pai do lado dele ali, né? Cantando, uma música assim de uma sonoridade, de uma musicalidade e de uma profundidade assim tamanha, tremenda, que quando eu ouvi aquilo assim, ele conseguiu traduzir verbalmente, emocionalmente, até espiritualmente, né? As coisas que eu não conseguia colocar no lugar, e eu olhei assim, deu, fechou então. Agora eu não vivo mais à sombra do meu pai. Agora ele fez a parte dele e eu faço a minha. Então, muitas pessoas ainda carregam a sombra das coisas mal processadas na sua convivência, né? Até hoje, adultos, não vou dizer frustrados, porque também viveram a vida com aquilo que tinham, mas ainda assim há um impacto violento reverberando lá dentro, né, das suas impressões mal administradas, mal resolvidas em relação a essa presença dessa figura. Não é à toa, né, Bruno? Recentemente a gente viu aí, o professor também compartilhou, a Débora Seco no divã, mas ela já vinha falando antes, fizeram agora um programa aí e tudo mais, só que ela disse que ela procurou a referência de relacionamento através das coisas que aconteceram na representação da figura do pai no seio familiar. Né? Meu amigo, você, assim como o James Blunt, você também conseguiu fazer uma belíssima carta. Uma carta maravilhosa. Então, assim, o que você escreveu também toca no fundo da alma, também é uma coisa muito maravilhosa, né? E assim, é muito bonito ao mesmo tempo ver naquela música, né? O James Blunt, ele de vez em quando ele repete uma coisa que parece passar despercebido, mas ele fala, né? O tempo passou. E ele fala de uma forma, ele canta isso de uma forma como se aquilo doesse, né? O tempo que ele poderia ter aproveitado com o pai dele, o tempo que ele poderia ter aproveitado aqui na presença dele, né? Então aquilo me chamou também muito a atenção, sabe? Porém, como nós estamos também aqui falando do Pai Eterno, com toda certeza o James Blunt ele não se tornou um órfão ao partir do pai dele, porque o Pai Eterno ele não permite que ninguém na Terra seja órfão. Ele é o Pai de todos. Todos nós que já tivemos uma perda nesse sentido, não somos órfãos. Nem ele,
nem nós. O Pai, ele não permite isso. Ainda que o Pai da terra falhe, ainda que a Mãe da terra não nos ame, ele nos amou primeiro. Ele nos amou profundamente primeiro. E este amor, ele é uma fonte de cura imensurável para a gente, porque parte de uma certeza de que, independente de tudo, seremos amados e respeitados como somos. Independente de como nossa mãe e nosso pai foi. Deus nos ama nesse sentido e não nos permite passarmos por essa coisa da orfandade. Jamais. Né? Então, assim, é realmente uma música que toca profundamente. É muito difícil você falar daquela canção sem a voz embargar, sem você querer se emocionar. Né? Porque fala de um ponto muito bonito, que é a coisa do perdão ao Pai. Né? Muitas vezes nós precisamos entregar o perdão ao nosso Pai terreno, mas muitas vezes a gente precisa também perdoar a Deus, não no sentido de que Deus nos fez um mal, mas muitas vezes na nossa relação com o Pai eterno nós precisamos verbalizar para Ele que nós perdoamos Ele pelas coisas ruins que nos aconteceram. Né? Também porque Ele quer uma relação pessoal conosco, né? Então, essa relação pessoal também implica da gente falar com ele como nosso amigo mais íntimo. Então, essa coisa do perdão, entregar, entre aspas, um perdão a Deus também é muito curativo, né? Mas, assim, no fim das contas, aquela música Monsters também me chama muito a atenção, justamente por esse ponto, né? Agora vou ser eu que vou enfrentar os monstros. Ou seja, aquele pai, ainda assim, ele cumpriu a missão dele de dar para o James Blunt a força de encarar a vida, né? A força de enfrentar os problemas. Eu encerro a minha carta, Bruno, aqui, já que tu falou disso, falando assim, ó, por inúmeras vezes você afugentou os monstros que tentavam me atormentar, me ensinou a não querer o que é dos outros, se esforçar dia após dia a me tornar uma pessoa melhor, mas o principal, me apresentou a verdade da vida eterna, que é Cristo. Só por isso a vida já fez e faz toda a diferença e todo sentido. Agradecido por tudo, nós te amamos. Os filhos são a herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flecha nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando se enfrentar seus inimigos no tribunal. E eu encerro a carta, Bruno, dizendo assim, para quem nos ouve, nos assiste, o professor Arthur, eu botei um recorte da fala dele, chega a embargar a voz, porque aquilo é real, a história dele também, ele deu um sentido profundamente, ele passou por uma situação recente agora. Minhas intenções aqui nas orações é que Deus conforte realmente o coração deles. E eu botei aqui, se você chegou até aqui, eu digo, não recrimine ou condene seus pais por suas escolhas, sei que não é fácil, mas saiba olhar para eles com um olhar de misericórdia e bondade, ainda que tenham lhes ferido em alguma medida, pois não estaríamos aqui se a boa semente não tivesse frutificado no solo do ventre materno. É isso. Meu amigo, tudo que, tudo que seu pai fez está frutificado e está presente nessa nossa live aqui. A força, a força das nossas palavras também vem da força que o meu pai e que o teu pai nos ensinou. Então, assim, essa live aqui ela tem uma profundidade muito maior do que parece, justamente porque aqui a gente está não só falando sobre o que a gente conhece, mas a gente está abrindo nosso coração. A nossa alma, né? O furo do alfinete é isso, é tu olhar para a tua vida e enxergar as coisas. Não é uma coisa de, eu vou usar essa linguagem, né? Pitch de venda, ninguém está querendo vender nada. Eu fiz um e-book para explicar o que é o furo do alfinete. O Instagram me bloqueou aí porque eu tinha que ter 1.000 seguidores. Eu ia vender esse negócio aí para poder, sei lá, fazer alguma coisa. Eu disse, não, eu vou dar isso aí. Vou dar, tá aí de graça o pessoal baixar para entender o que é o furo do alfinete. Né? O que eu tenho de bom, o que a gente tem de bom, vem do Pai Eterno. É isso que eu quero dizer para vocês. Cada pai que está aqui, né? Cada filho que está aqui também foi colocado uma semente no seu coração. Não deixe ela morrer. Olhe para trás, né? E te torna aquele pelo qual tu gostaria de ter encontrado. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem. E assim,
diante, diante de tudo que você está trazendo aqui, eu não tenho nada à altura para acrescentar diante de tanta coisa boa, de tanta coisa bela que você disse aqui. Eu só tenho que dizer o seguinte: o quanto que eu estou grato de estar participando disso agora, o quanto que eu estou grato, eu sou grato por você ser esse meu grande amigo e por você ter me convidado hoje, por estar aqui comigo nesse momento, né, por me ajudar a tocar tantos corações que estão passando por aqui. Porque pode ter certeza, tudo o que foi dito agora, no fundo da alma de todo mundo que está aqui comentando, de todo mundo que está aqui vendo, né, essa live ela não vai ser esquecida por um bom tempo, se Deus quiser. Então, assim, eu quero te dizer que eu sou muito feliz por ser seu amigo, muito feliz com tudo que eu aprendo com você, né? E se Deus quiser, teremos outras lives com outros temas. Vamos continuar, vamos fazer o furo do alfinete chegar longe demais, se Deus quiser. Se quiser, meu Amém. irmão. Eu agradeço, Bruno, por ter aceito o convite, por cada um que passou aqui, esteve conosco nesse momento, né? A Zaida está aqui também, a Aldeni, a tia Mar, benção, tia. A Zago também, a mãe, o Victor, a Vivi, a Maikele, a Fabrícia, quem apareceu agora no final, e todo mundo que está aqui, essas 13 pessoas que estão aqui ao vivo conosco, né? Muito obrigado, Bruno, porque a tua vida também, ela foi importante e é importante na minha vida. Nos bastidores a gente conversou muito, tu foi algo assim, alguém, né? Terapêutico, é uma pessoa terapêutica na minha vida também, como todo mundo que veio. Meu orgulho foi quebrado aqui através desse negócio chamado furo do alfinete. Eu pensei que era uma coisa, é outra. Mexeu lá dentro de mim. Mexeu, a Fabrícia sabe disso. Eu estou abrindo meu coração e rasgando, porque assim, ó, faça a sua história. Foi colocado algo de precioso dentro de você, não deixa morrer. É isso aí. E procure um terapeuta. Procure um terapeuta que está com dificuldade, né? Então, meu amigo, vamos colocar no nosso coração o seguinte: com essa live a gente fez o pequeno furo do alfinete em todos os corações que passaram aqui. E esse pequeno furo vai permitir que a luz entre, né? Então, assim, digamos assim que hoje a gente vai dormir com a sensação de dever cumprido, de que a gente trouxe algo de luminoso para todo mundo aqui e que a gente também foi iluminado junto, né? Porque esse momento de partilha nossa aqui também deixou a gente feliz demais. Eu estou muito feliz, de verdade, muito feliz mesmo. Eu também. Então, pessoal, muito obrigado, né? Bruno, eu agradeço demais a tua pessoa, a tua vida, né? É um presente também para a gente e para as pessoas que estão aí junto contigo também. Não há dúvida disso. A cada um que passou por aqui nessa noite, né? Um forte abraço aos pais, aos filhos, às mães também, né? As mães que buscaram de forma árdua fazer esse trabalho duplo, né? E uma boa semana a todos. Que tudo lhes vá bem. Que Deus abençoe abundantemente. Michael, valeu, Aldenir. Fiquem com Deus. Um abraço, Bruno. Obrigado. Forte abraço, meu irmão. Forte abraço, pessoal. Tchau, tchau.